Diego, a gente estava falando das pragas do Egito semana passada. A gente achou que ia dar para pôr 10 em um programa. Não deu, a gente foi até os terceira. piolhos. Até a terceira, isso. Até a terceira praga, fomos até os piolhos. Isso. Na semana passada. E nós já entendemos aqui que Deus, ele está fazendo o quê? Ele está se revelando aos egípcios. É isso. Ele está mostrando quem é o Senhor. Isso é muito importante na Bíblia. Muito. A Bíblia o tempo todo vai tentar demonstrar quem é o Senhor, que é o único digno de adoração. Perfeito. No Egito, eles adoravam vários deuses e Deus precisava, por misericórdia daquele povo, por amor, explicar para eles que o único Deus era Ele. Ele, exatamente. Então ele vai destruindo a imagem dos deuses egípcios. Recapitulando, ele transforma o rio Nilo em sangue, desbarata, sim, os deuses do Nilo. Isso, os deuses do Nilo, Osíris, Num, Rap. Ok. Ele chama as rãs e infesta tudo de rã. Isso. E é um ataque. A deusa Hekt. A deusa Hekt, que era uma rã. E ela que comandava as rãs. E não conseguiu comandar. Teve que o Deus de Moisés pôr a rã para dentro, tirar a rã para fora. Isso. Ok? Isso. E a terceira praga de piolhos, quando Deus infesta o lugar de sujeira, impedindo que eles façam culto. Impedindo o culto. Façam seus rituais egípcios. Exatamente. Nessa parte, Deus fecha a igreja do Egito. Fecha a igreja do Egito. Exatamente. Não dá para adorar os deuses, mas eles pedem o poder, então. Não conseguem fazer mais as suas técnicas. As suas técnicas. E não acontece mais deles imitarem as pragas. A partir da terceira praga, não há mais imitação. A partir da terceira praga, acabou, a igreja do Egito dos deuses está fechada. Fechou. Tirou da tomada, como você falou Puxou da tomada. na semana passada. Exatamente. Está muito interessante entender aí cada praga. É verdade. E aí, quem que ele atacou com a praga dos piolhos, Júnior? Não tem jeito, eu vou ter que usar minha colinha aqui, porque eu não decorei os deuses do Egito. Não, vai ter jeito. Ó, um detalhe. A gente falou aqui semana passada, por que será que Deus estava mandando praga? A gente acha que Deus manda praga porque o povo é ruim. Então ele manda praga para... vingança. É vingança e tal. Vamos voltar lá atrás, gente. Porque quando a gente fala em praga, nós aqui, vamos colocar uma praga em você, é sempre muito ruim. Mas vamos voltar lá atrás. Lá no tempo do Egito, lá no tempo disso aqui. Isso aqui é muito atrás. Deus está lidando com pessoas que só entendem um tipo de linguagem. Percebe? Então, Sim. Deus aqui... Ele vai, quando ele faz... E ele ainda vai conseguir mostrar sua faceta de amor, mas... Então, quando ele usa a crença popular egípcia, a crença de todo mundo lá do Egito, quando ele ataca isso, o que Deus está fazendo? Deus, ele está demonstrando na língua que eles entendiam na época, do jeito que eles iam captar, quem era o Senhor. Da sua cosmovisão. Da sua cosmovisão deles lá do Egito. Então, Diego, eles acreditavam, como você falou na semana passada, que os fenômenos da natureza eram deuses. Isso. O nosso Deus foi mostrar, não é fenômeno da natureza isso aí. Porque Deus só tem um. E que eu controlo os fenômenos da natureza. Exatamente. Sou eu que controlo os fenômenos da natureza. Isso é fenômeno da natureza e quem controla sou eu, o único Deus. Exatamente. O sol que você vê passando aí não é Deus, ele é o sol mesmo. Isso. Que eu criei. Quer ver o Nilo, que vocês acham que é maravilhoso e tal? Rio. Ele tá aí por minha causa, eu rio que mesmo. mando nele. É rio mesmo. E aí, assim, ele vai destruindo cada um dos deuses, a reputação de cada um dos deuses. No caso dos piolhos aqui, foi o deus Geb, que era o deus da terra, porque foi da terra que saíram os insetos, quando Arão bateu o seu cajado. Que tem um detalhe importante, porque que Arão é que faz... Por que Arão é que faz? A primeira praga, que é no Rio Nilo, a segunda praga, que é no Rio Nilo, e a terceira praga, que é na terra do Egito, e é Arão quem faz. Por quê? Não existe explicação bíblica, mas eu gosto muito da explicação rabínica. Bom. A explicação rabínica, a tradição dos judeus diz que quem faz essas pragas é Arão, porque Moisés foi salvo pelo Rio Nilo e salvo pela terra do Egito. Então não seria ele quem iria amaldiçoar o Rio Nilo e a terra do Egito. Legal, né? Que legal. Eu achei legal também, porque é bem sensível da parte de Deus e da parte de Moisés. E é só essas três pragas depois é Moisés. Depois é tudo Moisés, é só as primeiras três. São as que tocam o Nilo e o chão do Egito. O chão, a rã era o quê? A rã era Rio Nilo. Rio Nilo também. E o sangue era Rio Nilo, né? Então Moisés você não mexe.
naquilo que te salvou. Exatamente, faz sentido, né? Como é que você vai amaldiçoar o rio que salvou você? Gratidão de Moisés ali, né? Essa é a tradição rabínica. A tradição rabínica diz que não está na Bíblia, tá? Você não precisa levar isso como verdade para sua vida, tá? E não vai também mudar nada para sua vida espiritual. Mas se é uma tradição rabínica, os judeus vêm trazendo isso, falando, contando de pai para filho até chegar há muito aqui. tempo, exatamente. Né? Muito bem. Citei aqui o Deus que foi atacado na praga dos piolhos, e aí vem a quarta praga. A quarta praga também tem um negócio interessante, que a gente tem que ligar aqui para no final mostrar a ligação, certo? Vou fazer uma ligaçãozinha aqui que lá no final também vai Moscas, ter. é isso? Isso, as moscas. O que mosca tem a ver com a última praga? Você vai ver que tem um negócio a ver. Você vai ver o seguinte no verso bíblico aí, a gente está no capítulo 8, vem acompanhando com a gente. Não esquece de assistir o Impelincados da semana passada para você não pegar o bonde andando, hein? Ok. Não é? Então vamos lá. Capítulo 8, versículo... Júnior, lê pra gente aí, capítulo 8, versículo 20. 20 diante, assim, depois o Senhor disse a Moisés: levanta-te bem cedo e apresenta-te ao faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Ok. Percebeu aqui um negócio, Júnior? É na quarta praga que há a distinção entre o povo egípcio e o povo de Deus. O que quer dizer? Que as moscas não iam na terra lá de Gósen. Mas se a distinção é feita só na quarta praga, na primeira, na segunda e na terceira, caiu aonde? Sobre todos os lugares. Todo mundo. Então aqui tem um detalhe importante. Se Deus estava a fim de se vingar do povo de Israel, por que ele deixa cair as primeiras 3 pragas do seu povo também? Eu tenho um palpite. Tem palpite? Tenho um palpite. Legal. Então vai. Posso falar palpite? Pode. Eu acho que ele deixa cair em todo mundo as pragas. As 3 primeiras? As 3 primeiras. Porque o povo já estava tão acostumado a viver no Egito que eles já estavam lá, já vivendo igual os egípcios. Perfeito. É isso aí? É isso mesmo. Bingo. 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 Perceba que essas 3 pragas, elas têm uma coisa em comum. Além de ser o fato de que Arão é quem faz, elas são pragas sobre a terra do Egito. Todo mundo. É a terra, é o pó, o chão e o rio. O chão mesmo. Chão. Entendeu? E aí, obviamente, em outras palavras, o que ele está dizendo assim? É para todo mundo mesmo. É para isso que vive aqui. E vocês todos que vivem aqui, o povo de Deus, que era nômade, agora não estava mais nômade, começou a assimilar a cultura do Egito. Sim, acostumou. A gente acostuma com tudo. A gente acostuma com tudo. A gente acostuma. Você acostuma, você está aqui vivendo nesse mundo, você acostuma. Isso. Então é preciso que o próprio povo de Deus saiba que Nun não tem poder, Rap não tem poder, Hect não tem poder, Osíris não tem poder. Porque se deixar por nossa conta, a gente sai acreditando em várias coisinhas. A gente adota a crença da terra. Ok. A crença do lugar. Tem uma coisa interessante aqui nessa praga, nessa separação entre Egito e Gósen que faz agora, é que os deuses do Egito, eles eram forças da natureza. Certo. E você pode achar que a praga também era força da natureza. Sim. Você fala, isso aqui é tudo força da natureza. É, a natureza... Não existe Deus nenhum. Mas agora você começa a ver que não é assim, não é só um bando de mosca que apareceu. É verdade, é verdade. Porque agora eu vou separar, vocês vão ver que vai ter mosca até no chão do lado de vocês. Cara, e a Bíblia ela faz essa diferença entre coisas da natureza e ação de Deus. Isso. A Bíblia não costuma errar nisso. Exatamente. E ela coloca um detalhezinho aqui, ó. Não estou dizendo que era um enxame de mosca, que eles estavam achando que era o Deus de Israel. Não. Porque aqui a mosca estava em todo canto, mas ela tinha aqui quando tinha a divisa da terra do Egito, da terra de Gósen, a mosca vinha aqui e não entrava aqui. E não ia. Não ia. E eu acho interessante quando Deus fala assim, vai ter mosca até no chão, porque é o seguinte, para ter mosca no chão, é que tem tanta mosca voando que não tem espaço no ar, elas estão até ocupando o chão.
Pousaram no chão. Elas estão onde elas não deviam estar. Cara, porque mosca ela fica voando. Não, ela nunca vi no chão, é difícil, cara. Pra encher o chão, pra ficar o chão preto de mosca. Então, foi... Não tá cabendo. Foi um negócio mesmo pro cara ver que é sobrenatural. Isso aqui não é normal. Nunca teve registro não é que deu de um mosca. tempo igual a esse. Exatamente. Não é que deu mosca aqui. Não é que deu. E o povo de Gozem já não está tendo mais. Lá não tem mosca. Lá separou. Aqui houve uma separação. Muito importante isso. Importante. Porque lá na 10ª praga essa ideia vai voltar. Bom, vamos passar rapidinho aqui, por causa do nosso tempo, para não terminar de novo, né? Não tem que acabar hoje. Vamos acabar as 10 pragas. Então vamos lá. A praga seguinte, Júnior, qual foi? A praga das moscas, seguinte... a gente acabou de falar, deixa eu só citar aqui o Deus que foi atacado. Foi atacado, então, o Deus que tinha cara de inseto, né? Uhum. E até hoje é considerado a deidade que representa o Criador, Amon-Ra. 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 Amon. Ok? Então, é a maior deidade. Sim. Ok? Foi atacada aí. Quinta praga, o que aconteceu, João? Morte dos rebanhos. Morte dos rebanhos. O deus atacado foi Ísis, porque o gado era sagrado para Ísis. E eram usados o sacrifício de animal perfeito nos cultos. Não tem mais animal perfeito. O deus Apis tinha também cabeça de boi. Hathor, que era considerada a mãe de Faraó. Re e Basti, deusa do amor, representada por um gato. Todos esses foram atacados. Todos esses nessa praga aqui. Exatamente. Então Deus está uma por uma com as pragas dizendo assim, os seus deuses não são deuses. Não são deuses. Cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Porque daí você fala assim, é mesmo, por que Deus matou o bichinho? Por que Deus fez isso? Não, ele tá atacando os deuses do Egito. Exatamente. Deus não está falando assim, agora vamos matar os gatinhos, os bichinhos, porque eu quero que eles sofram. Não, não é esse o sentido, gente. Ele está mostrando aqui, ó, tá bom, os deuses de vocês têm poder sobre isso aqui? Então, vamos ver. Cadê? Onde está? Sexta praga, Júnior. Sexta praga. Feridas. As úlceras. As úlceras. Exatamente. As úlceras. Quem é atacado aí é o deus da medicina, que é inclusive famoso e conhecido por causa de um filme aí que todo mundo já viu, Imhotep. Ah, é? É o deus da medicina. Olha. Sétima praga, Júnior. Sétima praga. Granizo. Chuva de granizo. Chuva de pedras. Chuva de pedras. Né? Mas tem um detalhe importante aqui nesse aqui. Isso aqui é legal a gente ler, Júnior. Vamos ler aqui na sétima praga aí? Olha o que está acontecendo. Lembrando qual é o objetivo de Deus com isso aqui? É mostrar que ele que é Deus e os deuses do Egito não são. Beleza, resume isso com uma palavra? É adoração. Ok. Senhor. Não, do ato de Deus. Eu sou maior. Tá bom, ficou difícil, né? Evangelismo. Ah, tá bom. É Deus chegando ao coração deles, se fazendo conhecer. Sim, sim. Certo? Certo. Lê a sétima praga aí, que está no capítulo 9, verso 13. Vamos tudo? Vamos tudo. Disse o Senhor a Moisés, levanta-se logo cedo, apresenta-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, manda, desta vez, todas as minhas pragas contra você. Mandarei, dessa vez, todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Amanhã, esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Opa! O que é isso, cara, que você acabou de ler assim, ó? Você viu quem? Os conselheiros do Faraó. Que faziam o quê? Ele falou, guarda os bichinhos. Não, mas o que eles são, os conselheiros do Faraó? Eles temiam a palavra do Senhor. Entre os dirigentes de Faraó, já estamos encontrando gente. Já tem gente que crê no eu sou. Dentre os dirigentes, não estamos falando dos oficiais de Faraó. Não, vou ler de novo aqui então. Lê de novo. Vou ler de novo aqui então. Porque o evangelismo está funcionando. Porque não é que os conselheiros de Faraó guardaram os bichos. Não foi isso que aconteceu. Não. Não foram todos os conselheiros de Faraó que guardaram os bichos? Não foram. Foram os conselheiros de Faraó que temiam a palavra do Senhor. Já tem gente convertida lá dentro Tem da corte. alguns conselheiros de Faraó que temem a palavra do Senhor. Que temem a palavra do E Senhor. eles guardam os bichinhos. Para esses caras, Júnior,
Deus falou, está falado. Eles já entenderam já que funciona assim. Se Deus falou que vai cair as pedras, vai cair as pedras. Eles já estão crendo na palavra do Senhor. Eles acreditaram. Eles já estavam crendo. Então, para você ver a profundidade do que está acontecendo nas 10 pragas. É evangelismo. É evangelismo. Não, e tem mais, Diego, tem um detalhe importante. Não, olha aqui, ó. Se você acha que as pragas caíram porque Deus trata mal quem não é dele, quem não é dele, né, de Deus, tem um problema que você pode achar que pessoas que não são da sua religião podem ser tratadas mal. Exatamente. Pelo seu Deus ou por você, de alguma forma. Maltratar pode fazer parte do cristianismo. Olha que ideia doida. Olha aí. Você tem que entender isso aqui. Então isso aqui precisa ser compreendido. Exatamente. E aí, Júnior, vamos lá para a gente poder terminar. Choveu, chuva de pedra, quem foi atacada? A ofensa foi para Nut, Deus do céu, Ísis e Seth, que não puderam proteger as plantações como eles eram responsáveis. Ok? Próxima praga. Gafanhotos. Gafanhotos. Gafanhotos ataca Seth, Nepre, Deus dos grãos, Ermutete, deusa do crescimento das plantações, Termute, Deus da colheita e Ísis novamente. E a nona praga, as trevas. Trevas. Ra, o deus sol, fica sem poder. Amon-Horus, deus da luz, fica sem poder. Pitá, criador da lua, sem poder. Shu, a luz solar, sem poder. E 10ª praga, a morte dos 10ª praga, primogênitos. que é a praga mais conhecida, porque inclusive é a mais terrível, é a morte dos primogênitos. E aqui é o último ataque, o ataque final. E é contra todos os deuses. Porque quando a vida está em perigo ali, que no caso a vida do primogênito, você pede ajuda para quem você conseguir pedir. Porque quiser. Você pede para quem você quiser. São todos os deuses agora, junta tudo que vocês têm e me diz, quem vai defender vocês da passagem de Deus aí? E o detalhe é que está morrendo o filho de Faraó. Está morrendo o primogênito de todos os egípcios e, aqui vem aquele detalhe, até a 4ª praga, as pragas elas iam para todo mundo no Egito, a 1ª, a 2ª e a 3ª, na 4ª dividiu. O povo de Deus não recebe mais as pragas, então não chove pedra lá, não fica trevas lá, e etc. E aqui o povo egípcio fica recebendo. Na 10ª praga, junta de novo. Junta de novo. Para todo mundo. Para todo mundo. Porque o que está acontecendo na 10ª praga? Na 10ª praga é o apelo final. E ela é muito importante. Em primeiro lugar, a gente tem a praga mais terrível. Tem morte envolvida aqui. Ok. Deus está dizendo assim. O recado é muito claro. Só para você saber, a 10ª praga é a primeira anunciada. É a primeira. É a primeira anunciada, é verdade. No capítulo 4. É verdade. Deus falou assim, fala que eu vou matar os primogênitos. Isso. Se você não soltar o meu primogênito, o meu filho, que é Israel, o seu vai morrer, Faraó. Foi a primeira anunciada. Primeira coisa que ele fala antes de começar a cair praga. Sim. Já é da primeira conversa. Capítulo 4, 23. De libertar meu povo, ele já fala isso. Quando chega a esse ponto, é muito importante você ter algumas percepções aqui. A primeira delas, você pode pensar assim, mas o que tem eu acreditar em outros deuses? O que tem? É uma coisa inocente, não tem problema nenhum, eu acho que a lua é um deus, o problema é meu. É mesmo, rapaz. Deixa eu acreditar em outros deuses. Se eu acho... Por que o nosso Deus tem que ir lá se meter lá neles? Se meu Deus tem cara de rã, o problema é dele. Você foi profundo agora. E você falando que ele era bonzinho. Qual que é o problema? Qual que é o problema de eu acreditar nisso aí? Aí está o detalhe. Na Terra, no universo, eu vou colocar, só há um único Deus. E esse único Deus está em guerra contra um inimigo. Sim. Cujo único objetivo é fazer com que os seres humanos não adorem o único Deus verdadeiro. Porque se a gente adora qualquer outro Deus, se a gente vai para qualquer outro sistema de adoração, se a gente vive uma vida que está fora da realidade, de fato, que está acontecendo hoje aqui na Terra, nosso destino final é a morte. Então, quando Deus ele coloca a morte como a última praga, e ele dispõe ela para todos, olha que interessante. Ele fala assim, toda a terra do Egito vai receber a mesma praga. Só que agora é o seguinte, eu não vou proteger mais os meus filhos,
automaticamente. E eu também não vou atacar mais os judeus os egípcios, perdão. Eu não vou atacar os egípcios automaticamente. Vai funcionar assim. Quem acredita em mim, quem crê em mim, faça o favor de pintar os umbrais da porta com o sangue de cordeiro. Agora ele dá livre-arbítrio. Exatamente. Então é o seguinte, agora é o sinal. Aqui você vai dizer se você crê em mim ou não. E isso pode parecer muito drástico, mas é um recado de Deus de que é a coisa mais drástica que pode acontecer. Se você não crê em Deus, se Ele não é o teu Deus, se você tem outros deuses, e pode ser qualquer coisa, pode ser até que eu não tenho Deus nenhum. Eu não tenho Deus nenhum. Eu vivo para mim. O teu destino final, infelizmente, vai ser a morte. Porque a gente já falou aqui, Deus é vida. Não há nada que exista no universo se não for pelo poder de Deus. Deus é vida. E quando a gente sai de perto da vida, a gente vai para onde? Para a morte. Para a morte. Para a morte. Então Deus é a fonte da vida, mas eu vou atrás de Num. O que vai acontecer comigo? Infelizmente vai morrer. Infelizmente eu vou morrer. Na 10ª praga havia morte em todas as casas no Egito. Na casa dos egípcios, a morte dos primogênitos. Na casa dos hebreus, a morte do cordeiro. A morte dos primogênitos foi o juízo sobre o humano. A morte do cordeiro, o juízo sobre o substituto. Ora, a morte do cordeiro nós sabemos que representava a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Os hebreus foram orientados a aplicar o sangue sobre a porta, sobre os umbrais da porta, pois assim o anjo passaria sobre aquela casa e não aplicaria o juízo. O que significa aplicar o sangue, espiritualmente falando? Significa aplicá-lo em nosso coração, receber a Cristo em nosso coração. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, isso significa que nós estamos livres do juízo. Tem um verso do apóstolo João, na verdade são palavras do próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quem me aceita, disse o Senhor Jesus, não entrará em juízo, passou da morte para a vida. Que boa mensagem para nós. Tendo a Cristo, estamos livres do juízo e assegurada a vida eterna com Ele por toda a eternidade. Mas aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Viverá. Então a vida está em Deus. A eternidade está em Deus. Ele é a vida, Ele é a eternidade. Qualquer outra coisa é a morte eterna. Então Deus está mandando esse recado por meio da última praga. Ele está dizendo assim, agora vocês vão escolher. Tem os deuses do Egito e tem o Eu Sou. O Eu Sou vai passar aí. E a pergunta é, de que lado você vai estar? E essa pergunta é para todo mundo. É para quem é da igreja e para quem é fora da igreja. Essa pergunta é para a humanidade inteira. É Deus falando, presta atenção. Essa é a coisa mais importante. A decisão mais importante da sua vida é a decisão de quem você vai adorar. E se nós somos filhos de Deus, toda a humanidade, não é? Fomos criados por Deus, toda a humanidade foi criada por Deus. Você falou aí, por que Deus não deixa eles adorando lá outros deuses e deixa eles em paz, não é? Uhum. Não, porque se você foi sequestrado da sua verdadeira família e está morando com uma outra família, a sua família verdadeira, ela vai atrás de você. Uhum. É. Ah, não podia deixar você com a outra família? Já está vivendo bem lá mesmo? Não. Não, porque você é meu filho. Exatamente. Eu quero você. Exatamente. É o amor de Deus que faz isso. Deus fala assim, não vou deixar com esses deuses falsos. Mas o amor de Deus vai matar. Meu amigo, a morte não é o fim para Deus. Para Deus. Para Deus a morte não é o fim. Então, e esse ato drástico é porque a questão é drástica. A gente não trata ela como se fosse drástica, a gente trata ela como se fosse uma questão de opção, cada um faz o seu. É Deus gritando, falando assim, ó, é questão de vida ou morte, presta atenção. É o único Deus, tiraram meus filhos da minha mão, eu quero pegar de volta. Exatamente. E ele ainda chega, no final, ainda é Deus, fala assim, tá bom, apareci, mostrei, agora eu deixo você escolher. Quer ficar com quem? Quer ficar com quem? Quando ouvimos acerca das pragas que Deus realizou no Egito, podemos achar que ele estava só punindo os egípcios por escravizarem os israelitas. A intenção de Deus, porém, era bem mais ampla. Cada praga que afetava o Egito confrontava de forma direta alguma divindade egípcia. Com isso, Deus estava mostrando a ineficácia dos deuses egípcios
e revelando sua própria soberania, dando àquele povo a chance de se arrependerem.